Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos hoje trazendo para vocês do discipulado a lição de número 1, Conhecendo a Bíblia. E o texto base que se encontra, esse estudo, está em Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós temos a palavra do Senhor como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ou seja, uma bússola, né, que ilumina o nosso caminho, que dirige os nossos passos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, né, é a revelação divina para o homem, a infalível regra de fé e conduta do cristão. Então, nós temos aqui, né, a Bíblia Sagrada. Minha Bíblia já está velhinha, mas eu gosto muito dela, que ela é a Bíblia de estudo da mulher. Estou precisando ganhar uma Bíblia nova, por sinal. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. A Bíblia, nós precisamos estudá-la, conhecê-la, meditar, ler, porque para que nós possamos permanecer vivos espiritualmente, ela é como um alimento espiritual. Assim como o nosso corpo, ele necessita do alimento físico, né? Nós precisamos comer para nos manter vivos, nós também precisamos nos alimentar espiritualmente. E nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque se a gente não se alimentar lendo as Escrituras, né, a gente deixa de crescer, a gente deixa de ser nutrido. Então, para crescer na graça e no conhecimento de Deus, é necessário não apenas ler, mas memorizar e estudar a Bíblia. Ter diariamente um momento de meditação na palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui a diferença de ler, de estudar, de meditar. Através dela você sabe qual a vontade de Jesus para a sua vida. Então, quando eu leio, eu estudo, eu medito, eu vou aprendendo, descobrindo qual a vontade de Deus para a minha vida. O vocábulo Bíblia quer dizer livros, vários livros juntos em um só. Então, eu tenho aqui vários livros, né, dentro de um livro só chamado Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas. Quando ela surgiu, quando ela foi escrita no grego e no hebraico. E ela foi escrita por pessoas diferentes, né? Deus chamou pessoas de várias, digamos assim, de várias profissões, né? De vários lugares, em épocas diferentes. Então foram pessoas inspiradas por Deus, mas dentre essas pessoas nós tínhamos profetas, reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado, até cobrador de impostos. Foram essas pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, né, usadas por Deus para escrever a Bíblia. Deus inspirou essas pessoas para escrever a Bíblia, capacitando-as a receber e transmitir o ensino sem mistura e erros. Então foram pessoas inspiradas por Deus. Apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas bem distantes e depois unidos em um só livro, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Então, embora foram 40 pessoas distintas, diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, cada um tinha uma profissão diferente, um conhecimento diferente, mas foram chamadas por Deus e inspiradas pelo Espírito Santo para escrever este livro, chamado Bíblia.
Paulo, um dos escritores, falou: toda a escritura é divinamente inspirada. Isso está em 2 Timóteo 3,16, na parte A. Então, toda a Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus. Nós temos alguns nomes dados à Bíblia, né? O mais conhecido por nós é a Bíblia, mas dentro da própria Bíblia, alguns livros, nós vamos ver que a Bíblia ela tem também outros nomes, outros títulos. Por exemplo, Livro do Senhor, que está em Isaías 34:16. Vamos ver, Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede. Eu vou ler apenas a parte A, onde está dizendo Livro do Senhor, que é um dos títulos da Bíblia. Outro título, Escritura, Mateus 21:42. Mateus 21:42 está dizendo assim, Mateus 21:42, disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Vou ler apenas a parte A também do versículo, só para a gente confirmar os nomes, outros nomes dados à Bíblia, na própria Bíblia, na própria Escritura. Então, outro nome é a Palavra de Deus, Marcos 7:13. Invalidando assim a Palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenastes. Então, a Palavra de Deus também é um título dado à Bíblia. E outro é Sagradas Escrituras. Nós lemos em Mateus 21:42 Escrituras, mas nós temos também Sagradas Escrituras, Romanos 1:2. Romanos 1:2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Em outras versões vai dizer nas Sagradas Escrituras. Então nós temos aí esses outros títulos dados à Bíblia: o Livro do Senhor, Escrituras, a Palavra de Deus e Sagradas Escrituras. Tudo confirmado aqui na própria Bíblia. A Bíblia, ela divide-se em duas partes. Nós temos o Antigo Testamento, que é de Gênesis a Apocalipse, a primeira, que é de Gênesis a Malaquias, que é a primeira parte da Bíblia. Nós temos aqui. Se você for lá na primeira página da sua Bíblia, você vai encontrar um índice. A minha aqui é na página 15. Índice dos livros que contém a Bíblia Sagrada. Aí aqui você vai ver Velho Testamento. Nós temos aqui os livros que compõem o Velho Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós temos aqui o Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Nele contém 39 livros, que são esses livros que eu acabei de ler aqui para vocês. E na segunda parte da Bíblia, nós temos aqui no índice o Novo Testamento. O Novo Testamento. E fazem parte desse Novo Testamento 27 livros, que são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então nós temos 27 livros. E somando os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós temos 66 livros que compõem a Bíblia. Minha Bíblia ela é grossona assim, porque ela é uma Bíblia de estudo. Então ela tem aqui os estudos dentro dela, né? Mas nós temos Bíblias mais finas. E
nós vamos ver também que nós temos Bíblias em outras versões. Vamos ver que a Bíblia, a primeira Bíblia, né, quando ela foi traduzida, ela foi traduzida para o português por João Ferreira de Almeida. É a mais tradicional das traduções. Mas ainda falando aqui, o Antigo e o Novo Testamento juntos somam 66 livros. Eles não estão arrumados por ordem de data em que foram escritos, porque a preocupação de Deus não era em contar uma história, mas sim revelar o seu plano de salvação para o homem. A Bíblia, ela se divide em capítulos e versículos. O número de tamanho grande do lado esquerdo da Bíblia, se você olhar aqui, do lado esquerdo, esse número grande é chamado de capítulo. E os outros números pequenos, que vem logo abaixo aqui, são os versículos. O capítulo é o de número maior, né, do lado esquerdo, e o número menor, o versículo. Exemplo, João 3,16. Né, para ficar melhor para você entender, se você for abrir a sua Bíblia aí, lá no Evangelho, no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Você vai abrir a sua Bíblia e vai encontrar o livro de João no Novo Testamento, é o quarto Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João é o quarto Evangelho. Você vai abrir no capítulo 3, que é o número maior à esquerda, no versículo 16, que é o número menor, você vai procurar o número 16. Né? E lá vai estar um texto muito conhecido nosso, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, né? E quando nós entrarmos na parte aqui de memorização, você vai ver que é necessário você memorizar, né, alguns versículos, algumas passagens bíblicas, você guardar isso na sua mente e no seu coração, exercitando isso, lendo a Bíblia, estudando-a, meditando e memorizando, guardando esses versículos. Nós temos vários versículos conhecidos que muitas pessoas sabem de cor, até quem não é crente, né, sabem aí alguns versículos, por exemplo, Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Temos vários outros, né? Não só em Salmos, mas Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor, o meu clamor. Nós temos, então, assim, alguns versículos, né, que são assim conhecidos de muitas pessoas de cor. Então isso é memorizar. Quando você lê, grava e guarda no seu coração, você memoriza aquele versículo. Mas a Bíblia, ela foi escrita em diversas versões, ou seja, resultado de uma tradução. O que é tradução? Tradução significa passar tudo aquilo que foi escrito, né, num idioma para outro idioma, ou seja, passou-se tudo o que estava escrito no hebraico, no grego, para o português, que é a língua que nós entendemos, né, que é a nossa língua. A tradução principal utilizada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. Mas nós temos aqui outras versões, por exemplo, a NVI, né, que é a Nova Versão Internacional. Temos a ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. Temos a KJA, que é King James Atualizada. Temos NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Temos a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. A minha, por exemplo, ela é a Almeida, deixa eu ver. A minha é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Texto bíblico. Então, a minha é João Ferreira de Almeida.
As versões apresentam diferença nas palavras e não na mensagem. Ou seja, se eu ler uma Bíblia NVI, na versão NVI, ou se eu ler uma na NTHL ou na King James, né, vai ser a mesma mensagem. O que vai mudar é algumas palavras, mas que vai ter o mesmo significado também. Por exemplo, 1 Coríntios 13, lá na versão Ferreira de Almeida vai estar caridade e numa versão mais recente vai estar amor. Então, assim, é só algumas palavras que mudam, mas que têm o mesmo significado. Não muda a mensagem, às vezes muda a palavra. Então, quando nós vamos ler a Bíblia na igreja, em conjunto, né, em voz alta, fazer ali o devocional da abertura do culto, né, o ideal é que todos leiam a versão que estiver no telão, para não dar essa divergência de versões. Alguém vai ler de uma forma, outro vai ler de outra e vai ficar aquela confusão, né? Um lê de um jeito, outro lê do outro, porque cada Bíblia é uma versão. Então, o ideal para a leitura na igreja seria todos lerem a mesma linguagem, a mesma versão no telão. Como usar a Bíblia no dia a dia, né? Então, como que eu vou usar a minha Bíblia no dia a dia? Primeiro, fazendo a leitura, né? Ler diariamente, por quê? Porque é um alimento espiritual. Assim, como eu já falei antes, é como um alimento físico, né? Todo dia você precisa comer para não morrer de fome. Da mesma forma, é a palavra de Deus, é um alimento espiritual. Se você não se alimenta, né, da palavra de Deus, você vai se tornando um crente raquítico, um crente doente, um crente anêmico, um crente sem fé, desmotivado, né? Você vai ficando cético mesmo, daqui a pouco você nem acredita mais, né? Então, nós precisamos ser nutridos por essa palavra, sermos alimentados, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, né? Estar aqui com a palavra de Deus guardada em nossos corações, impregnada em nós, né? Que nós possamos aprender a ler a palavra, a orar a palavra, né? Então, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, aqui Paulo está falando que de uma criança. A criança, quando ela é pequena, ela vai primeiro tomar o leitinho na mamadeira, depois ela vai ficando maiorzinha, a mãe já vai entrando com a papinha, né, uma comidinha amassadinha, as frutinhas amassadinhas. Depois ela vai crescendo, nasce os dentinhos, ela já vai comendo uma comidinha sólida, uma carninha, ela já vai mastigar uma frutinha, vai tomando o suquinho. Então, à medida que ela vai crescendo, o alimento vai sendo mudado, mas ela vai necessitando, né, cada vez mais dos alimentos para ser nutrida, para contribuir com o seu crescimento. Assim somos nós, cristãos. Nós precisamos deste alimento espiritual para nutrir, né, o nosso espírito. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo a comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Então, né, Jeremias está dizendo que achando a tua palavra, logo a comi, ou seja, né, comi no sentido figurado, li, né, logo eu me nutri, eu me alimentei dessa palavra. Além de ler diariamente, você deve também estudar a Bíblia toda, ou seja, não só ficar lendo esporadicamente, um versículo aqui, outro ali, mas fazer um plano de estudo, você lê a Bíblia toda. Por exemplo, para ler a Bíblia em um ano, nós temos aí um programa de leitura que você lê 3 capítulos por dia. Todos os dias você consegue ler a Bíblia em um ano. Mas para isso você precisa estar ali com seu caderninho de anotações, né, fazendo acompanhamento. Comecei em Gênesis, hoje é dia tal, eu li o capítulo
do 1 ao 3 e vai anotando. Aí no dia seguinte, capítulo do 4 ao 6, né? Do 4 ao 7, são 3 capítulos por dia. Então vai anotando, até você ler toda a Bíblia. Segundo, de como ler a Bíblia no dia a dia. Primeiro, fazendo a leitura. Segundo, a memorização de versículos. O que é memorizar? Memorizar é guardar na memória. É você fazer uma leitura repetitiva até você gravar, até você decorar. A criança, quando a gente vai ensinar para elas memorizar o versículo bíblico na salinha das crianças, a gente fica repetindo aquele versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ela repete, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho. Aí ela vai repetindo. E você repete isso várias vezes até ela memorizar, até ela falar sem você falar, ou ela falar sem estar lendo, né? Então, isso é memorizar. Quando você memoriza os textos bíblicos, está guardando, escondendo em seu coração a palavra de Deus. A leitura lhe permite lembrar 15% do que você leu em 24 horas. Ou seja, amanhã, se eu fiz uma leitura hoje, amanhã eu vou lembrar 15% do que eu li. Mas se eu memorizar, né, a memorização lhe permite lembrar 100%. Por quê? Porque você memorizou, você leu, releu, leu lá umas 5 vezes, até você memorizar. Você guardou aquele versículo, o capítulo, o versículo, o que estava escrito, nunca mais você vai esquecer. Já viu que muita gente fala assim, na Bíblia diz assim, porque ela não lembra o capítulo, o livro, onde está escrito, ela não memorizou. Agora, se você faz esse trabalho de ler memorizando, hoje eu vou ler o Salmo 23, então eu vou memorizar o que está escrito nesse Salmo. Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Então você vai memorizar o que está escrito no Salmo 23. Você vai saber de cor, você memorizou o que está escrito ali, você guardou no seu coração. Então memorizar é repetir, né? Repetir até decorar, memorizar, guardar, né? Não esquecer. Terceiro, o estudo. Estudar é mais do que ler cuidadosamente. Ler é mais rápido que estudar. Por exemplo, quando você vai fazer uma leitura de uma literatura, de algum livro, alguma coisa, você lê lá, porque você tem uma meta. Eu quero ler esse livro em tantos dias. Uma semana eu quero ler um livro. Então você começa lá no capítulo 1, você vai lendo. Mas você está lendo. Se eu te perguntar assim, o que você leu? Faz aí para mim uma resenha, um resumo daquilo que você leu. Você vai lembrar o que você leu? Talvez não, porque você leu rápido, você leu lá, então você não guardou, não entendeu, não memorizou. Agora, estudar é uma forma de ajuda a você a pensar e a lembrar. Porque quando eu vou estudar, né, eu vou ler com calma, eu vou pensar o que eu estou lendo e eu vou memorizar, ou seja, eu vou entender, eu vou aprender. Então, para estudar a Bíblia, deve-se ter os seguintes materiais: a Bíblia em si, né, uma Bíblia, ter outras versões de Bíblia, se for possível, né, para você comparar as leituras, as mensagens, ter uma concordância bíblica. O que é uma concordância bíblica? É localizar palavras e assuntos e suas referências. Ter um dicionário bíblico, às vezes surge lá uma palavra que você não sabe o que significa, nunca vi essa palavra, que palavra diferente, difícil. Aí você vai lá no seu dicionário bíblico e aprende o que significa aquela palavrinha difícil, diferente. Para explicar palavras e assuntos bíblicos. Comentários bíblicos. Nossa, comentários bíblicos é show de bola para quem vai montar um esboço de uma palavra, né? Tem ali já a explicação do texto.
E um caderno para anotações, né? Porque quando você vai estudar, você vai lendo ali, aí você achou alguma coisa interessante, falou o seu coração, você anota, né? Então, esses são os materiais para estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia. E quarto, meditação. O último passo para te ajudar a crescer espiritualmente é a meditação na palavra de Deus. Por exemplo, leia Salmo 1, do 1 ao 3 e medite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele segue mais um pouco. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que bem-aventurado, né? Feliz é o varão, feliz é o homem, feliz é a mulher, aquele que ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? E nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não para ali no caminho dos pecadores, não senta numa rodinha de piada, de conversa fiada, né? De brincadeirinha de mau gosto. Então, mas antes, o que é o prazer dele? É meditar na lei do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. Ele medita dia e noite. O que é meditar? Meditar é você ficar pensando naquilo que você leu, que você estudou. Você vai pensar sobre aquilo. Então, isso é meditar, parar para pensar. É preciso se dedicar diariamente à meditação. Selecione um momento, um lugar a sós com Deus. Leia a Bíblia ao menos uma vez no ano, 3 capítulos por dia. Leia a Bíblia conhecendo seu autor. Ele é o único livro cujo autor está presente. Por quê? Porque quando você fala aqui, Deus fala com você. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Elas foram escritas por homens, inspirados por Deus, mas o autor é Deus. Então, quando você está lendo aqui, Deus está se revelando a você. Ela é uma palavra que ela se revela ao homem. Então, é o único livro cujo autor está sempre presente quando é lida. Leia a Bíblia diariamente. É de admirar haver pessoas na igreja que acham tempo para ler, ouvir e ver tudo, menos a Bíblia. Então, elas comem tantas outras coisas que perdem o apetite pelas coisas de Deus. Por isso há tantos doentes e raquíticos espiritualmente, ou seja, as pessoas vão morrendo espiritualmente, porque elas não estão se alimentando do alimento espiritual necessário, que é a palavra de Deus. Ela está ali perdendo muito tempo no celular, nas redes sociais, né, ou lendo outras literaturas, ou assistindo séries. Série é uma coisa demoníaca, diabólica. Ela prende a pessoa ali horas e horas, porque termina uma sequência, você quer saber o que vai acontecer na próxima, aí você continua, e isso você vai horas, até madrugada, assistindo uma série, e você não tira um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. E leia a Bíblia com a melhor atitude. Estude como a palavra de Deus e não como uma obra literária. Então, aquilo que eu te falei, ler, meditando, deixando o Senhor falar com você. Antes, ore, fala: Senhor, revela a mim a tua palavra. Eu quero entender. Espírito Santo, me dá a compreensão necessária. Fala comigo através da tua palavra. E você vai ter a compreensão necessária para compreender a palavra de Deus. Leia a Bíblia com oração. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Davi, no Salmo 119, 12. Daniel, 9, 21 a 23. Né? O caminho ainda é o mesmo. Ou seja, né? Eu ler a Bíblia, eu meditar, eu orar a palavra. Né? O que é eu orar a palavra? É eu pegar um salmo e começar a orar aquele salmo. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração reto e puro. Salmo 51. Né, quando Davi ora esta oração, né, ver se há em mim algum caminho mau. Então você está orando aquele salmo, pedindo a Deus para ver se há em você algum caminho mau, para mudar o seu coração. Né? Então, na presença do Senhor,
Em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. Ler e aplicar a si mesmo, senão não haverá virtude nenhuma. Então, leia essa palavra e aplique na sua vida, para que haja virtude, para que haja mudança de vida. Amém? Eu agradeço aqui, espero que vocês tenham compreendido, né, essa lição de número 1, que é conhecendo a Bíblia.